Olá, o Tela 1 dessa quinta-feira, dia 25 de outubro, começa agora. Nessa edição você acompanha como foi a sabatina com os candidatos da Prefeitura de Curitiba ontem aqui na UP. A situação precária da maioria das rodovias brasileiras. Durante 37 dias, 17 equipes ficaram responsáveis por fazer coleta de dados. E a abertura da 11ª edição do Congresso Brasileiro de Marketing Político. Esta é a primeira vez que o evento acontece aqui em Curitiba e também é a primeira vez que recebe convidados internacionais. O curso de Direito da Universidade Positivo promoveu ontem à noite uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Gustavo Frutti e o vice de Ratinho Júnior, Ricardo Mesquita, compareceram ao evento. Ao contrário dos debates já realizados no segundo turno, o clima durante a sabatina foi tranquilo e sem acusações. Mais de 500 pessoas compareceram e o auditório ficou lotado. Segundo as regras, o candidato sabatinado tinha 3 minutos para considerações iniciais. Depois responderia 4 perguntas selecionadas pelo centro acadêmico sobre os temas emprego, segurança, mobilidade urbana e saúde. Por fim, foram abertas as perguntas elaboradas pela plateia, previamente selecionadas e lidas de forma aleatória. O ponto alto foi o recado que Gustavo Frutti mandou ao adversário. Eu pedi a ele e assumi um compromisso público com ele também. A campanha é dura, às vezes. A gente chega no limite da desqualificação. Vocês não imaginam como a gente é provocado e como tem que controlar, principalmente o sentimento da família. Mas a gente vai amadurecendo com o tempo. E eu quero ser o mesmo, firme, convicto, mas sem romper esse limite da tolerância e do respeito. E é o que eu peço a ele também. Depois da sabatina, Gustavo Frutti seguiu para outros 3 compromissos. Agora é intensificar e cumprir essa agenda. Muitas entrevistas, debates, sabatinas. É bom, no segundo turno as pessoas estão muito mais atentas, manter a serenidade, o equilíbrio, firmeza nas posições, até porque agora, vamos dizer, está na mão do eleitor. Então, mal comparando, é como quando a gente se prepara para o vestibular. Não adianta, depois, se não estudou durante um ano, tentar aquele ajuste de última hora. Reavaliar todo o trabalho, cumprir isso, mas manter uma posição de tranquilidade e de respeito à vontade popular. O segundo a participar da sabatina foi o candidato a vice da chapa de Ratinho Júnior, Ricardo Mesquita. Segundo a assessoria de Ratinho, ele teve um problema de agenda e não pôde comparecer. A ausência do candidato fez com que uma parte do público saísse do auditório. Eu sei que o candidato, com certeza, pela fama que ele tem, a mídia que ele tem, a exposição que ele tem, ele teria trago mais gente, com certeza. A maioria das pessoas teria ficado aqui para ver ele, mas também a participação de todos, graças a Deus, foi uma participação em massa e que com certeza brilhantou o evento, independente de candidato, independente de partido, em quem vai votar, com certeza a participação de cada aluno é de suma importância. A polêmica da noite se deu quando o aluno de Direito Renan Brandini questionou Ricardo Mesquita a respeito das propostas de Ratinho Júnior em relação à comunidade LGBT. Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, tá? Não aceito nenhum tipo de preconceito e duvido que o Ratinho age de forma diferenciada, porque eu sei que ele tem amigos, inclusive, de orientação sexual diferenciada o mais possível. Ele não respondeu a pergunta que eu fiz, ele englobou todas as questões que ele já tinha falado antes sobre os animais, sobre a estrutura da cidade, mas ele não chegou a comentar sobre o que eu realmente perguntei, que seriam as propostas em relação à comunidade LGBT. Os 2 candidatos também comentaram a pesquisa Datafolha divulgada ontem, que mostra o candidato Gustavo Frutti 17 pontos à frente do candidato Ratinho Júnior. Eu não acredito em pesquisa. A prova de que pesquisa não é fidedigna, que 16% que foi apontado para esse candidato nosso concorrente, de repente viraram 27%. O que pode, de uma hora para outra, assim, crescer, quase duplicar um índice de uma pesquisa? Eu acho que não aconteceu nada surpreendente naqueles dias que precederam as eleições. Eu acho que a questão da pesquisa é importante até para os meios de comunicação poderem fazer uma entrevista, poderem valorizar assunto A, assunto B, mas eu me deixo levar muito mais pelas propostas, eu estou muito mais focado na questão de apresentar propostas, de apresentar soluções, do que ficar observando números de pesquisa. É importante para a democracia a gente separar pesquisa de propaganda. Isso tem um impacto no ânimo, tem um impacto na receita e arrecadação oficial de uma campanha. Mas é sempre importante a gente trabalhar todo dia, não desanimar, confiar no resultado. Agora, é claro, quando tem um cenário mais favorável, é evidente que isso é um fator de incentivo.
Quase 2/3 das rodovias pavimentadas do Brasil estão em situação regular, ruim ou péssima. Isso é o que aponta a 16ª edição da pesquisa CNT de rodovias, divulgada ontem pela Confederação Nacional do Transporte. De acordo com o levantamento feito nos mais de 95 mil quilômetros avaliados das estradas nacionais, 33% estão em situação irregular, 20% estão ruins e 9% em péssimas condições. No ano passado, 57% das estradas foram classificadas nessas condições. Já neste ano, o número de rodovias consideradas irregulares, ruins ou péssimas aumentou para 62%. Durante 37 dias, 17 equipes ficaram responsáveis por fazer coleta de dados. Foram analisadas a geometria das vias, a pavimentação e a sinalização das estradas. Do ano de 2011 para este ano, os índices de sinalização, geometria e pavimentação registraram queda. Os pesquisadores da CNT avaliaram 65 mil quilômetros de rodovias federais e 30 mil estaduais. O levantamento mostra o resultado de cada estado. O Paraná ficou em terceiro lugar, com 18% das estradas em ótimas condições. Mesmo assim, há trechos que estão em situação irregular. E eu utilizo muito o contorno sul. Esse contorno ele realmente deixa muito a desejar. Em primeiro lugar, pelo fluxo muito grande de veículos, principalmente veículos de carga. E a conservação dele também, muito buraco na pista, ele se deteriora muito facilmente e o conserto é muito demorado para ser feito. E o pessoal me parece que não está fazendo o dever de casa, né, que é manter a estrada conservada. No ranking que classifica os 100 estados de todo o país, as BR-101 e 277 no Paraná ocupam o 23º lugar. Mas, para os motoristas, essa posição não reflete a realidade. A estrada do estado aí, muitas delas estão muito esburacadas. Inclusive essa aqui agora está sendo revitalizada, mas há um tempo atrás estava intransitável. Hein? Bastante buraco na pista e acontece muito acidente. A abertura do Politicon ontem foi marcada por participantes de vários estados do país e de alguns da América Latina. Essa foi a primeira vez que o evento contou com palestrantes internacionais, além de ser sediado fora do estado de São Paulo. O Tela 1 esteve lá e apresenta agora mais detalhes do congresso. Confira. Aconteceu na noite desta quarta-feira a abertura da 11ª edição do Congresso Brasileiro de Marketing Político, o Politicon. O tema central deste ano é voltado aos 50 anos do horário gratuito de propaganda eleitoral. Esta é a primeira vez que o evento acontece aqui em Curitiba e também é a primeira vez que recebe convidados internacionais. A mesa de abertura contou com a participação do argentino Jorge Geres e do peruano Richard Tapia. O consultor em estratégia e comunicação política Richard Tapia falou sobre as tendências em propagandas eleitorais. Para ele, humanizar campanhas é uma das tendências, assim como as redes sociais, que deveriam ser mais utilizadas, principalmente como um complemento para o horário político. Já Jorge Geres palestrou sobre a política no geral e exibiu dados significativos. Entre eles, que 86% da população mundial acredita que os políticos são corruptos e menos de 20% dos integrantes dos partidos políticos sabem do estatuto do partido. Uma fala marcante de Geres foi sobre a população ter os políticos que merece. Para ele, as pessoas não procuram saber sobre a vida política do candidato e votam em uma imagem construída. Quem não conhece sobre o candidato, se ele é hipócrita, incoerente, incompatível, mas o vendem como sendo uma pessoa do bem, isso amanhã ou a longo prazo vai dar problema e quem perde com isso é a sociedade. E volto a dizer que deve-se ter educação cívica. Se você tem cidadãos formados em educação cívica, você vai ter bons eleitores. Mas não é assim, as pessoas decidem pela emoção se deixando influenciar pela espetacularização da política. O primeiro Politicon realizado fora do estado de São Paulo acontece até essa sexta-feira, dia 26, e conta com 74 apresentações entre os 3 dias de evento. Hoje é Dia Nacional do Cirurgião Dentista e da Saúde Bucal. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 22 mil equipes de saúde bucal em atuação. Mesmo assim, cerca de 27 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista, por falta de informação ou acesso. Apesar de concentrar o maior número de dentistas do mundo, o Brasil tem uma má distribuição geográfica desses profissionais.
E essa pode ser uma das causas do aumento de casos de câncer bucal no país, que deve chegar a 14 mil no ano que vem. E vamos falar do tempo. As chuvas estão se deslocando novamente para o Paraná. Em Curitiba, o dia amanhã deve ser nublado e chuvoso. A mínima será de 16 e a máxima de 24 graus. No litoral também deve chover e as temperaturas podem variar entre 21 e 23 graus. Fique agora com os destaques do futebol no quadro Tela Esporte. Olá! O Atlético e o Paraná jogaram na terça-feira pela Série B. O time rubro-negro enfrentou o Guarani em casa e ficou num empate por 1-1. A torcida atleticana não gostou nada do resultado, pois o time poderia ter se distanciado do São Caetano no G4 e só não saiu do grupo dos 4 primeiros porque o azulão também não conseguiu vencer. O tricolor venceu fora de casa, o que só havia acontecido uma vez em todo o campeonato. O Paraná saiu com a vitória sobre o time do Ceará por 1-0. Já o Coritiba entra em campo hoje pela Série A, para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. O time sabe que tem um jogo muito difícil pela frente, mas espera surpreender o líder e retornar para a capital com pelo menos um ponto na bagagem. Por hoje é só, nos vemos de novo na segunda-feira. Até lá! O Telão de hoje fica por aqui, mas amanhã estamos de volta com mais uma edição do Telão Eleições, a última antes do segundo turno, por isso não perca. Até lá!